Agora sim, do meu lado, Eduardo Ferrari, doutor Eduardo Ferrari, presidente da Ordem OAB Guarulhos. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Roberto. Boa noite. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo convite de estarmos juntos. Saúdo todos que nos acompanham aí por toda a rede social, pela TV Guarulhos, enfim, pelos canais aqui de comunicação da TVL. Olha, um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Eu vou perguntar muito levemente, porque eu nem falei com ele sobre essa questão, mas me chamou muita atenção, doutor, esse julgamento do Lula, né? Você sabe que eu estava perguntando? Por favor, não se sinta na obrigação de responder profundamente, que é um caso muito interessante. Questão do Lula. Foram anos aí o pessoal discutindo uma coisa, discutindo outra, e no fim acabaram prendendo um cara que nesse momento o Supremo o considera inocente porque foi julgado de forma, no entendimento do Supremo, de forma incorreta. O senhor acompanhou isso nem por curiosidade? Acompanhei, inclusive é a minha área de atuação, né? Direito penal, processo penal. Isso é muito comum, Roberto. É claro, o caso do Lula é um caso emblemático, é um caso icônico, mas, por exemplo, eu posso citar um exemplo do meu escritório recente. Ontem saiu uma sentença de um cliente, ele está preso há quase 3 anos e ele foi absolvido. Veja. Como é que acontece 3 anos isso, preso. doutor? E no caso do Lula, nós acabamos aí visualizando e verificando uma questão que sempre é colocada, ora vai, ora volta, ora vai, ora volta, que é a prisão em segunda instância. Não é? Nós temos que buscar mecanismos para que o processo prossiga de uma forma mais célere. E no caso, pelo menos até hoje, nós concluímos que a prisão foi uma prisão precipitada, não é verdade? Então vejam, aqui sem fazer juízo de valor, analisando a questão de uma forma constitucional e dentro do Código de Processo Penal. Não deveria ter ficado preso por esse período. Não é? Nem o meu cliente, que eu acabei dando a referência aqui, e nem mesmo o caso Lula, e eu falo isso com absoluta tranquilidade. Aliás, vários advogados, amigos meus, inclusive advogados conservadores, até de extrema direita, mas que são profissionais ilibados, e eles sempre disseram para mim, fala, Roberto, esse processo não está correto, o Lula não deveria estar preso por uma série de coisas. E eu acho isso muito interessante. Mas um dia eu trago ele aqui até para fazer um debate a respeito dessa questão aqui. O nosso pensamento é um pouco diferente. Antes de entrar em algumas questões importantes aí, como é que está a OAB, doutor? Nesse momento, elas estão caminhando direitinho? O senhor está fazendo a gestão que o senhor sempre sonhou? Olha, Roberto, dirigir uma instituição do tamanho da OAB... É gigante, né? Dá muito trabalho. São 6.572 inscritos. Nossa! Então, ou seja, são quase 7 mil inscritos. Veja, é bem complexo. O que nos dá paz e tranquilidade no dia a dia é estar acompanhado de grandes advogadas e advogados que subsidiam o nosso trabalho. Então, nós temos uma diretoria extremamente competente, extremamente atuante, 31 comissões temáticas que representam cada advogado e cada advogado que acreditaram os votos em nossa luta, em nosso empenho, em nossa dedicação. E dizer para você que é fácil? Não, não é fácil. Mas de uma forma cooperada, de uma forma absolutamente plana, conseguimos fazer a atividade e avançar com a nossa instituição. Vai muito bem, temos harmonia dentre as nossas comissões, temos ali combatido, entrado, discutido, debatido também ideias que colocam muitas vezes questões para a sociedade. Nós temos enfrentado, de certa forma, plena todas as adversidades e os desafios do dia a dia de estar presidente da OAB Guarulhos. Me tire uma curiosidade, nós temos um novo fórum em Guarulhos, é isso? Sim, nós temos. O velho fórum continua? Como é que funciona? Sim, houve um avanço, porque o novo fórum ele agrega ali especialmente a área civil, então civil, família e também a área eleitoral, enfim. Ele ali captou diversos prédios que estavam fora do complexo
judiciário. Não é? Ainda não é uma cidade judiciária, é o novo. Então nós tínhamos ali cerca de 7 ou 8 unidades que foram concentradas em uma só. O antigo, que era o civil e criminal, hoje é exclusivamente criminal, fórum criminal. Vocês têm um espaço melhor para trabalhar, é isso? Sim, sim, ficou mais organizado, né? O novo prédio ele tem instalações novas, então tudo recente, tudo fresquinho, tudo novo e acomoda muito melhor, não só a advocacia, não só o cidadão, mas todos que participam do processo, magistrados, membros do Ministério Público, servidores, e a prestação jurisdicional ganhou muito com essa evolução, com esse avanço. Com relação ao nome, foi um nome imposto? Houve uma discussão a respeito do nome e nós levamos a sugestão de um nome que tem relação com Guarulhos. Né? Então nós levamos um nome que foi o nome no final que acabou sendo aderido, mas num primeiro momento havia sido feita a escolha pela magistratura e por aqueles que ali administram, um outro nome, que não tinha ali vínculo direto com a nossa cidade. Muito importante a referência que foi dada, mas nós, com muita tranquilidade, com muita serenidade, buscamos demonstrar, de acordo com o sistema legal, de acordo com o Estado Democrático de Direito, que o nome adequado para resgate, inclusive, da memória de história com a cidade, adequado foi escolhido, que é o Flávio Cleto Giovanni Trombetti, que é pai de 2 grandes advogados aqui da nossa cidade. É o pai do Fábio Trombetti e do Flávio Trombetti. Fábio Trombetti que, além de ser filho deste que foi magistrado, né, o doutor Flávio Cleto foi magistrado na cidade, foi advogado na cidade, foi professor, é pai de 2 advogados, 2 professores, e o Fábio Trombetti foi presidente da OAB Guarulhos durante 2 gestões. Então nós trabalhamos por isso, buscamos isso de uma forma serena, tranquila, com apoio, inclusive, da direção aqui do Fórum Regional, né, do Fórum de Guarulhos, a comarca de Guarulhos, e discutimos isso junto aos desembargadores do órgão especial e conseguimos reverter e dar ali o crédito correto e adequado para a questão. Muito bem, agradecer o pessoal que está já nos acompanhando aqui, pessoal que está aqui pelo nosso canal do YouTube. Ivani Tavares, presidente Ferrari, sempre atuante e preocupado com a classe. Parabéns pela condução de uma grandiosa casa de advocacia, Ivani Tavares. Doutora Ivani Tavares, nossa rainha, nossa vice-presidente, conduzindo ali juntamente comigo, com o Abner, com o Rodrigo Prates e com a Ana Paula Menezes, com um braço forte a nossa instituição. Leandro Costa está mandando um boa noite para nós. Quem mais? Doutor Felipe Hilton. Boa noite aos amigos, estou acompanhando. Obrigado, Felipe. Hilton, um grande abraço. Débora Lemos está dando boa noite para nós aqui, doutor. Débora Lemos. Um abraço, doutora Débora. Valéria Schneider, grande doutor Ferrari. Grande doutora Valéria, um grande abraço. Abner Alves Vidal, boa noite, parabéns, doutor Ferrari, sinônimo de trabalho e competência. Opa, o pessoal tá bom, ó. Doutor Alexandre de Sá Domingues, doutor Ferrari está fazendo um grande trabalho com muito trabalho e dedicação à causa da advocacia e da justiça. Um abraço, doutor Alexandre, nosso sempre presidente. Abraço, doutor Abner Vidal, nosso tesoureiro, diretor tesoureiro. O nosso amigo, ex-secretário de Cultura, Adalmir Abreu, nos acompanhando, mandando um abraço para o presidente. Um grande abraço, Adalmir. Arinaldo Silva, o nosso amigo Arinaldo da Câmara Municipal, assessor parlamentar. Boa noite, Roberto. Quero saudar o presidente da Ordem, doutor Eduardo Ferrari. Boa noite, muito boa noite. O doutor Alexandre de Sá, ele fala justa homenagem ao doutor Trombetti. Parabéns, presidente, pelo reconhecimento, bacana aqui, e defesa deste nome. Nelson Luiz Júcio, justa homenagem ao nosso professor e ex-juiz. Abraço, doutor Nelson. E o empresário Dario Arantes está dando uma boa noite para nós aqui, muito especial. Olá, Dario, boa noite. Bom, com relação a apoio à advocacia, o senhor acredita ainda que os advogados ainda precisam desse apoio? Eles não são respeitados? Acontece ainda muitos casos de juízes ultrapassar e acabar
prejudicando até o trabalho de advogados, doutor? Sim, sim, Roberto. Constantemente nós observamos aí os mandos e os desmandos, não é? Fazendo até a comparação, uma das maiores queixas nesse processo que nós falamos no início, na abertura do programa, foi justamente o desrespeito à advocacia. E essa é uma bandeira, é um pilar da nossa gestão que ela não cede de forma nenhuma. Nós enfrentamos, encaramos e vamos sempre estar ao lado da advocacia. Temos recentemente encontrado algumas decisões que não se alinham aquilo que diz a Constituição Federal, aquilo que diz as leis, e a gente enfrenta, a gente encara e está ali como braço forte na advocacia. Cada advogado, cada advogada, por sua natureza, é um pedacinho da Constituição. Entretanto, tendo em vista a gigantesca forma e como é feito o nosso Estado, as ações, as autoridades, nós temos ali que ter um braço forte de equilíbrio. E a OAB é esse braço forte de equilíbrio, é esse braço que busca ali justamente apoiar o advogado quando ele se encontra em uma situação que não pode resolver sozinho, né? Dizem muito que a nossa classe ela é desunida. Eu vejo isso com um tanto quanto discordando desse ponto de vista, porque a nossa classe ela é sim muito unida e nós somos engajados. Outras classes, eu converso com outras classes, por exemplo, contadores, tenho irmã que é ligada à educação física e eu não vejo nem perto um engajamento, uma dedicação que tem a Ordem dos Advogados do Brasil, que é um braço forte da Constituição Federal. Eu não quero nem falar sobre jornalismo, porque o pessoal é mais unido do que tartaruga, sabe como é? Nas tartarugas, cada um vai para um lado e tal. E a advocacia, o advogado e a advogada são combativos, não é, Roberto? Esse é o grande diferencial, né? A advocacia é combativa e precisa ter uma instituição forte ao lado para que possa dar o suporte e a base para eles. Olha, eu recebi uma pergunta aqui do meu amigo Elias. Elias. Ele cobrou um posicionamento que, na verdade, eu cheguei a já falar com o senhor algumas vezes, né? E ele perguntou por que a OAB, em grandes acontecimentos da cidade, acaba não tomando um posicionamento. Por exemplo, ele ainda reclama quando foram mandados embora, foram despedidos 2.200 comissionados. Na verdade, esses 2.200 comissionados era da gestão do Almeida e aí mudou a gestão. Havia uma decisão, se eu não me engano, uma decisão para mandar esses 2.200 comissionados em dezembro. Aí foi empurrado para janeiro, aí quem teve que cumprir a ordem foi o prefeito Guti. Mas aí demorou para fazer o ressarcimento dos direitos trabalhistas. Ele perguntou por que a OAB, nesse momento, não tomou posicionamento. Olha, me parece que já faz algum tempo que aconteceu isso e mandato passado do mas Guti. O que importa é assim, a OAB sempre toma partido, sempre toma posição. Eu não posso dizer especificamente qual foi a ação adotada naquele momento, mas eu tenho, sem sombra de dúvidas, a certeza de que houve a instauração de um expediente interno e apurou e fiscalizou e acompanhou essas demandas. A OAB também, Roberto, tem uma porta de entrada para eventuais supostas inércias, né? Ou seja, que não houve um pronunciamento. Entre lá, procure a nossa ouvidoria. Nós temos uma ouvidoria que tem um ouvidor independente, autônomo, que vai dar encaminhamentos nas questões, né? Ou seja, a OAB sempre se pronuncia, sempre coloca. Agora, muitas vezes, talvez nós não vamos encontrar aí nos jornais, enfim, ações de forma aberta, divulgações abertas, porque a OAB tem ali muita seriedade nas coisas que trata. Então, muitas vezes tem que proteger um nome que está ali sendo apoiado e defendendo, sendo defendido pela OAB. Então, muitas vezes, as ações da OAB, elas são silenciosas, efetivas e não divulgadas de uma forma pejorativa. Né? Com relação, ele também pergunta com relação a Proguaru, por que vocês não tomaram um posicionamento em defesa? Proguaru, nós temos um expediente interno, é importante a colocação do Elias. Elias, nós temos um expediente interno que apura a condução das ações. Então, no momento em que houve ali
mudança, né, a ideia de que seria fechada, foi instaurado o expediente, foi notificado, o prefeito foi notificado, o presidente da Câmara, à época era o Jesus, e solicitamos informes e números, dados e elementos, e isso está sendo apurado, é conduzido por um relator, destacado exclusivamente para fazer isso, e acompanhar todo o processo. Se ali houver a detecção de que há irregularidade, há fraude, porque vejam, a intervenção da OAB sempre vai acontecer e nunca vai deixar de ser. Agora, judicializar, tomar medidas, muitas vezes há de termos ali situações claras de que houve uma fraude, de que houve uma violação, de que houve algo que foi prejudicial, né, à sociedade. Enfim, a OAB tem sim esse controle e nesse caso específico acompanha de perto. Devanildo Damião, professor Devanildo Damião, abraço ao Roberto e ao amigo Ferrari, grande liderança. Amigo, Devanildo, muito obrigado. Doutor Werner, é isso? Werner Gelber. Boa noite a todos, presidente Ferrari, Roberto, foi muito bom comentado e trabalhado à época, foi muito bem comentado e trabalhado à época. Sobre o que, doutor? Silenciosas, efetivas e não necessariamente com estardalhaço. É verdade, é exatamente o que o doutor disse. Devanildo Damião, trabalho exemplar na orientação, nas eleições e também no grupo de tecnologia e inovação com a mestre Carolina Carvalho. Carolina Carvalho Lemos, ela é nossa presidente da Comissão de Inovação, Gestão e Tecnologia, uma preocupação muito grande que nós temos para de estarmos ali ao lado do advogado e da advogada. Quando essa comissão foi criada, a pedido da doutora Carolina, nós não tínhamos nem a lei, né, Lei Geral de Proteção de Dados, em andamento e discutimos muito, debatemos bastante. A advocacia guarulhense está municiada, melhor dizendo, de informações concretas e atuais a respeito. Fizemos um congresso de LGPD aqui em Guarulhos, fantástico, Roberto Samuel. Carolina Lemos, um grande abraço a você e todo o time. Lembrando que, já que nós estamos falando sobre postura da OAB, a OAB está fazendo um trabalho aí social de arrecadação de alimentos, doutor? Sim, nós sempre estamos ligados, né, Roberto Samuel, às questões ligadas à sociedade. Especificamente também preocupados com a Ordem dos Advogados do Brasil, e nós temos ferramentas de trabalho para desenvolvimento profissional. Entretanto, temos ali advogados que estão em início de carreira, advogados que estão aposentados, advocacia que está ali passando por alguma dificuldade, então a gente também subsidia de alguma forma aqueles que buscam ou que estão em situação de dificuldade financeira. Nesse caso específico, o ano passado ainda, a nossa secretária adjunta, a doutora Ana Paula Menezes, muito sensível, detectou que um colega estava na OAB e estava ali com uma dificuldade financeira e ela percebeu que ele precisava de uma ajuda. E dali surgiu a ideia de elaborarmos essa ferramenta, esse mecanismo ali, né? Nós não sabemos, porque foi tudo feito de forma velada, de forma a não expor aqueles que necessitaram, não é, da assistência. Legal isso daí. E eu não sei se o advogado chegou a ser atingido, mas foi um sucesso. Muita gente se inscreveu no plano e ali nós somos e temos numa estrutura no sistema OAB a caixa de assistência, que é aquela que desenvolve efetivamente a assistência direta ao advogado. Mas como nós estamos ali diante de uma situação emergencial, temos que agir, né? E nós agimos e agora novamente nós estamos implementando a ferramenta porque sabemos que pode estar acontecendo de novo. Doutor, chegando nesse ponto aí, é uma preocupação que eu tenho, que quando nós vemos, eu vejo um advogado, né, quando eu penso num advogado, eu penso igual o doutor Ferrari, elegante e tal, bem sucedido, mas o senhor já tem uma estrada, o senhor já tem um trabalho. E aquele que está começando, aquele que está passando por dificuldade, aquele que mora na periferia, que ainda não construiu a carreira, que está passando por dificuldade nesse momento. A OAB pensa nesse daí, é possível, não sei, ajudá-lo de alguma forma, que de repente vai chegar no final do ano e ele não vai conseguir nem pagar a mensalidade da OAB, porque a coisa está feia. Como é que o senhor vê essa questão, doutor? Pensamos sim, eu tenho um sonho, não é? Já partilhei isso com a nossa diretoria que abarcou isso, não é? Como que nós
conseguimos fazer o desenvolvimento profissional? Levando a OAB para perto dele. Criamos o projeto, aliás, não é mais projeto, já é o plano efetivo, o Polo Bom Sucesso Pimentas. Então, na verdade, é Polo Pimentas Bom Sucesso. Fica aqui um grande abraço à doutora Regina Pegoraro, à doutora Aurélio. Ela está nos acompanhando aqui, ó, Regina Célia Pegoraro, ela está pela live da TV Guarulhos. Ah, muito bem. Polo Bom Sucesso, Regina Célia Silva Pegoraro. É isso. E ali, Roberto, uma região distante, uma região que precisa do apoio da OAB e que muitas vezes as pessoas que ali residem e são estabelecidas, uma região forte, potente, uma advocacia ali em fase de evolução, de ebulição e que precisa do apoio da OAB. Como é que a OAB funciona e trabalha? Desenvolvemos ali uma sala, um ponto de atendimento igual ao que a gente tem aqui no centro de Guarulhos, igual ao que tem lá no centro de São Paulo, ou seja, levando especificações técnicas iguais para todos os cantos de Guarulhos. E o sonho é esse, justamente, levar a assistência jurídica com qualidade a todos os cantos. E quem vai ser beneficiado com isso? A sociedade. Acabou o nosso tempo, só vou registrar aqui Paulo César Soares, Adilson de Jesus, Manuel, Paulo César Soares, eu já falei, é que pulou aqui, Manuel Fernandes. PC, um abraço, PC. Quem mais? Ricardo Agostinho, Dr. Ferrari é um exemplo, grande liderança, Werner Glauber, Ana Paula Mendes, um monte de gente. Infelizmente, acabou o nosso tempo. Alessandro Pinhal, grande doutor, parabéns pela dedicação diária, pela advocacia de Guarulhos. Um abraço, Ale. Leonardo Costa, ele fala um negócio interessante. Não há hierarquia, eu pensava errado. Não há hierarquia entre advogados, juízes e membros do Ministério Público. Esse é o nosso cabeça das prerrogativas. Doutor Leonardo Souza Costa. Não tem. Eu vou chamar ele aqui outra vez para ele explicar essa história, porque eu sempre achei... Porque tem muitos juízes aí que que tem certeza que é Deus. Não. Por isso que nós temos que ter uma instituição forte para dar subsídio e base. Inclusive, acabou ontem terceiro dia do sexto curso de Direitos e Prerrogativas. Temos que estar municiados, como diz o dito popular, temos que estar com o nosso machado afiado.